Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Estamos estudando o livro de Romanos, chegamos aí ao capítulo 3. Ontem estudamos até o 3:1 e hoje a gente vai tentar fazer todo o capítulo, tá certo? Quero lembrar vocês que a gente está sonhando aí em fazer live ao vivo, culto do pôr do sol, mas para isso a gente precisa alcançar 1.000 inscritos, tá certo? Então divulgue para os seus amigos, pede para dar uma força seguindo, para que assim o canal continue avançando. Agradeço a vocês desde já pelo apoio e lembrando que logo após aqui o devocional tem o estudo da lição de escola sabatina. A temática está sendo sobre o inferno, um tema que a gente não fala muito, mas está envolvido na crença em relação à imortalidade natural da alma e como é a maneira correta biblicamente. Então, fica de olho aí no estudo da lição que está bem legal. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte: qual é, pois, a vantagem do judeu, ao qual a utilidade da circuncisão? Então, Paulo faz esse questionamento porque no finalzinho do 2 ele questiona que não adianta falar que guarda a lei, conhecer a lei e não vivê-la. Tem algum valor em relação a isso? Então ele questiona: tem alguma coisa a mais para os judeus? Alguma importância a circuncisão? Aí ele fala o seguinte no 2: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, olha o que acontece. Paulo relembra a importância do povo de Israel, que é o povo da promessa, onde ali recebeu de Deus a lei, os ensinos da verdade. Então ele fala sobre não há distinção no trato de Deus em relação a salvar, a lei não salva, mas ele diz, olha, os judeus, Deus os chamou e há sim uma diferença. Aí no 13 ele diz, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Olha o que o 4 diz, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando forem julgados. Então vamos lá entender um pouco melhor esse aspecto? Olha, Deus fez a promessa a Israel, Deus é justo, Deus é correto, mas em todo lugar tem gente infiel. E não é porque agora tem infiel que Deus deixará de cumprir a sua promessa, fazer o que é certo e tratar Israel como povo escolhido. A mensagem que Deus deixou para Abraão, ela já se cumpriu, transformando Israel em uma grande nação. Porém, pelas escolhas dele, é um povo que até hoje vive em guerra, pela desobediência das pessoas. Continuam colhendo em si mesmo os frutos da sua desobediência. Por isso que se você olhar no decorrer ainda desses versos, ele vai falar sobre a ira de Deus, que a ira de Deus virá porque a gente já viu, né, que é o versículo 5 diz assim, ó, mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Então a gente já viu aí sobre a ira de Deus, que foi no capítulo 2, que a ira de Deus ela se manifesta e virá o dia da ira de Deus, que será então o juízo final. Então, ó, Deus cumprirá a sua justiça, independente de quem seja, gentil ou judeu, porque a oportunidade está sendo dada a todos. O gentil está sendo ensinado, o judeu já aprendeu, teve aí o exemplo, né? Porque a lei ela aponta, ela não salva, mas ela aponta o caminho que é justo, que é correto. Então os judeus eles têm essa noção, porém muitos escolhem viver como adúlteros, como pessoas erradas, assim também como muito gentil que já aprendeu, mas escolhe uma vida errada, né, distante de Deus. E não é com isso que Deus agora se torna infiel. Deus permanece cumprindo as suas promessas, só que há muita promessa que é condicional. Por exemplo, a salvação a gente tem que aceitar Jesus e seguir o seu caminho, ensinar e, claro, primeiro aprender aquilo que Cristo ensinou e viver na prática. Então, é condicional. Não é só dizer eu aceito a Jesus por palavra, existe as ações. Então, aí agora, Paulo diz o seguinte no verso 9, que conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado.
Então aí ele pega e diz no verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Então, como já falei, a lei ela não nos torna santo automaticamente porque a lei existe, porque foi deixado ali para o povo de Israel, dada a tábua a Moisés, que agora a lei em si santifica as pessoas. Todos aos olhos de Deus necessita ser obediente, necessita aceitar Jesus como Salvador, e não há uma exclusividade nessa salvação para um ou outro. Não há uma vantagem nesse aspecto. Todos em relação à salvação estão no mesmo patamar e tem que fazer a escolha certa também. E aí com isso ele diz, ó, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí ele faz essa descrição, mostrando realmente o pecado do povo, a vontade para o erro. E isso ele vai até o verso 18. Porém aí agora do verso 19, ele começa a introduzir o aspecto da justificação pela fé, onde ele diz, ó, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Então, a lei aponta o erro, a lei aponta que a gente está em desvantagem, que a gente precisa de um Salvador. Ele diz, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela lei vem o plano do conhecimento do pecado. Então, ó, a lei não justifica a obra dela em eu guardar os mandamentos, em eu não adulterar, não fornicar, isso não me torna salvo, não é as obras da lei que faz isso conosco. Que ele até fala assim, ó, ela traz o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei aponta o erro. Aí agora o 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a lei agora não salva, mas ela e os profetas testemunham a obra que Cristo fez. Ela aponta para a necessidade de um Salvador. Aí diz, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Isso eu estou lendo o verso 22. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Paulo quer deixar isso claro. Todo aquele que crê, sem distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Então, Paulo afirma novamente que todos nós somos pecadores. E aí eu vou um pouquinho mais para o fim, onde ele diz assim, o 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, lembrando que o verso 28 é só uma conclusão do verso 21, no qual ele diz, no verso 22, falando melhor, que diz que não é a obra da lei que salva. Chega no 28, ele diz de novo, ó, independente da obra da lei, a justificação é pelo quê? Pela fé. E aí o verso 30 ele diz, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé e também o incircunciso. Então, seja circunciso ou incircunciso, é pela fé que Deus justifica. E aí 31 diz, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, vamos fazer aqui um resuminho, só para você entender. A lei, ela não salva, mas ela aponta o erro, e quem nos justifica é Jesus pela fé. Então, se eu jogo fora a lei, como é que eu vou saber se eu estou em pecado ou não? Então, a justiça de Cristo me cobre, ela me salva, mas só que eu preciso da lei para me mostrar que eu estou errado. Então, não é porque eu não adultero, não roubo, que isso automaticamente me traz salvação. Não é porque a pessoa é circuncidada, não é porque ela ofereceu sacrifício no templo no passado, que automaticamente ela é salva. Nós somos salvos se aceitarmos a quem? A Jesus. Então não confunda o papel da lei e o papel da graça em Cristo Jesus, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos amigos que têm participado no canal. Obrigado pelo privilégio de buscar a Tua presença. Por favor, Deus, abençoe nosso presidente Wellington. As decisões que estão sendo tomadas esses dias, complexas, difíceis, mas que o Senhor continue guiando a nossa associação. Cuide também da irmã Conceição, da sua irmã Terezinha. Cuide também, Senhor, da Thaís e seu esposo Kennedy.
da Luana, nossa amiga ali da Pedreira. Estou muito feliz de ver o esposo dela participando ativamente da igreja, sua amiga que está estudando a Bíblia. Abençoe também o Paulo Ronaldo, que o Senhor continue a cuidar desse jovem. Abençoe também a Clarisa, sua amiga, a Sandra, que tem estudado a Bíblia com ele, seu tio. Abençoe também, Senhor, a Marcilene, a irmã Jússi, a irmã Antônia, o irmão Josimar. Também, Senhor, a irmã Áurea. Abençoe suas filhas Adelaide e Miriam, a irmã Auriane, de Boa Vista. Também o irmão Manuel. Abençoe também as suas filhas. Também, ó Deus, abençoe a irmã Antônia da Pedreira e seu neto Davi, a irmã Aninha também e sua mãe Raimunda. Que o Senhor cuide, Senhor, dessa jovem que tem passado por tantas dificuldades. Abençoe o Fagner, amigo lá de Santa Catarina. Abençoe o Éder, sua mãe Lúcia, a irmã Cláudia também de Castanhal. Tudo isso nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.